Então vamos aqui para a resolução de mais uma questão de distribuição eletrônica. Essa questão aqui, ó, ela pede para nós considerarmos então, né, as seguintes configurações eletrônicas. 3S1 na opção 1 aqui, na opção 2 3S2, 3P4, na 3 3S2, 3P6 e 4S2, na 4 aqui 3S2, 3P6, 3D5, 4S2 e na quinta 3S2, 3P6, 3D10 e 4S2. Qual delas representa um elemento químico que adquire a configuração de gás nobre quando transforma em cátion bivalente? Bom, aqui nós precisamos, para resolver essa questão, de três conhecimentos, três conteúdos aqui para que a gente possa fazer a resolução. Um desses conteúdos é saber qual é a configuração do gás nobre. Então, o gás nobre ele é um gás, com exceção do argônio, todos os demais gases nobres têm configuração com 8 elétrons na última camada. Então, na camada de valência. Então, está aqui, né? A camada 8, a coluna dos materiais, dos gases, dos elementos gases nobres, né? Então, nós temos o hélio, com exceção do hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência. Todos os outros vão ter 8 na última camada, né? Então, se a gente fazer a distribuição eletrônica do neônio, vai dar 8, do argônio vai dar 8, do criptônio e assim sucessivamente. Então, todos esses outros elementos aqui possuem 8 elétrons na camada de valência. Bom, então ele está falando o seguinte aqui, né? Qual destas configurações aqui representa um elemento químico que adquire a configuração de um gás nobre quando se transforma em cátion bivalente? O que é um cátion bivalente? Aqui nós vamos ter que voltar também então, para o segundo conhecimento necessário para resolver, que são os íons, né? Então nós temos os ânions, que recebem elétrons, e os cátions, que perdem elétrons. Os cátions que perderam elétrons, então aqui um cátion bivalente, significa que, nesse caso aqui, ele perdeu 2 elétrons. Ele perdeu 2 elétrons, certo? Porque aqui nós temos como cátion. Então, qual destas configurações aqui representa um elemento químico que adquire a configuração de um gás nobre quando ele se transforma num cátion bivalente? Então, para isso, nós vamos ter que voltar agora também, então, fazer a distribuição eletrônica, né, que é o terceiro conhecimento que a gente precisa aqui para resolver essa questão, que é essa questão da distribuição eletrônica. Lembrando, né, que nós temos os níveis de energia, então as camadas de valência, os níveis, né, onde nós temos a camada K, que tem 2 elétrons na camada de valência, que nesse caso é exatamente o hélio. Depois nós temos a camada L, com 8, que é os próximos elementos aqui, então, que vão sendo distribuídos, né? E nessa distribuição de camada de valência, então nós temos cada uma dessas camadas aqui, elas são as camadas de valência, olhem só, 8, aqui nós temos 18, e assim sucessivamente, né? Bom, então nós temos que fazer o que aqui? Nós vamos ter que contar quantos elétrons eles vão ter na última camada quando eles perderem 2 elétrons, porque eles vão se transformar em cátions bivalentes. Para isso, então nós vamos aqui fazer a conta. Olhem só, aqui, nesse caso, nós temos quantos elétrons na camada de valência? Na camada 3, apenas 1 elétron. Melhor, isso aqui vai perder esse elétron, né? Ele vai voltar para a camada anterior ainda, então não tem nenhum aqui. Aqui ele tem 6 elétrons, mas como ele vai perder 2, ele vai ficar com 4 elétrons. Aqui ele tem 2 com 6, 8, 8 com 2, 10, menos 2, que já que é um cátion bivalente, está perdendo 2 elétrons, igual a 8. Adquiriu a configuração de gás nobre. Nesse aqui nós temos 2 com 6, 8, 8
com 5, 13, mas a camada de valência é a 4. Então ele vai perder aqui, vai perder a camada de valência, ele vai ficar com 13 na última. Aqui novamente ele vai perder a última camada, então ele vai ficar com 2, com 6, 8, com 10, 18. Então, a distribuição eletrônica que, quando perdida a 2 elétrons, ou seja, torna-se um cátion bivalente, é essa aqui. 3s2, 3p6, 4s2. Ele vai perder essa camada, a última camada, que é a 4, que é essa camada aqui, ó. Ele vai estar perdendo esses elétrons aqui, 4s2, e vai estar ficando então com 3s2, 3p6. Ó. 3s2, 3p6. Ele vai estar ficando com essa camada aqui de valência. E por que não a 3d10? A 3d10 seria a próxima, né? Lembra que a 3d10 é aqui, ó. Então ela não chegou a 3. Então está aqui, ele ficou com 2 mais 6, 8 elétrons na camada de valência, adquirindo assim a configuração de um gás nobre, que, com exceção do hélio, todos os demais têm 8 elétrons na camada de valência. Só para te mostrar aqui, ó, o que nós temos também no caso de outros gases, né? Mas todos mesmo têm essa configuração, todos têm essa configuração aqui. E a gente pode observar aqui, por exemplo, na distribuição do gás do xenônio, acho que é o xenônio aqui. Deixa eu pegar ele aqui. Isso mesmo, do xenônio. Olhem só, o xenônio, ele tem a distribuição eletrônica das camadas de valência. Tá aqui. Ó, tá lá na quinta camada. 5s2, 5p6. 8 elétrons na camada de valência, né? Então, essa é a resposta aqui para essa questão.